Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam todos bem, protegidos aí, né? Como já estava previsto no nosso calendário, já tinha sido passado para vocês sabem que eu tenho o costume, né, de toda disciplina levar um palestrante do tema que a gente está estudando para conversar um pouquinho com a gente. Então, nessa aula de hoje, eu estou trazendo a Betânia, tá? A Betânia Cabral, ela é nutricionista. Ela é também administradora, trabalha em uma empresa na cidade de Muriaé e ela é especialista em gestão de pessoas. Então ela vai vir nesse momento contar pra gente um pouquinho como que é o trabalho dela na empresa, como que é liderar pessoas, né, fazer todo esse trabalho, falar um pouquinho pra gente desse mundo, as técnicas que a gente pode utilizar, e a gente vai reforçar um pouquinho tudo que já vem sendo trabalhado na nossa disciplina. Tá? Espero que vocês gostem, que seja produtivo e que todos aí estejam prestando bastante atenção, porque vai cair na prova, hein? Vai cair na prova da vida, né? Exatamente. O que eu vou falar um pouquinho aqui hoje, né? Com a palavra Betânia Cabral, então, gente. Ei, pessoal, bom dia, boa tarde, né? Não sei em que momento vocês vão assistir essa aula, boa noite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho da minha trajetória e eu espero enriquecer não só profissionalmente, mas pessoalmente também a jornada de cada um de vocês, tá? Primeira coisa, a gente vai dividir essa aula em alguns momentos, então a gente vai falar um pouquinho da minha trajetória, né, assim, de como, enquanto nutricionista, eu me transformei em uma pessoa especialista em gestão de pessoas, né, e depois a gente vai falar de algumas ferramentas e finalizamos com as perguntas que vocês enviaram e aí a gente vai tentar discorrer um pouquinho dentro do tema a partir do que interessa a vocês, ok? Então, primeira coisa que eu queria dizer é que eu me formei há algum tempo, não vou entrar aqui em detalhes, na faculdade de nutrição. Não era a minha primeira opção, mas eu acabei me tornando nutricionista e me apaixonei pelo curso, enfim. E eu tive muita sorte, né? Não sei como que cada um aí chama, vamos chamar de sorte, que é senso comum, de conseguir o meu primeiro emprego através do meu estágio. E eu comecei a trabalhar em um hospital, não sei se vocês conhecem, o Hospital do Câncer aqui de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela, onde eu fiquei 7 anos, né? E aí finalizei minha jornada como gerente do serviço de nutrição, de hotelaria, enfim. E aí depois eu vou falar um pouco disso. Mas eu comecei trabalhando no hospital com gestão de pessoas, né? Dentro da área da nutrição a gente tem a produção, que a gente chama de Unidade de Alimentação e Nutrição, UAN, né? Às vezes até alguém conhece esse nome. A gente tem a nutrição clínica, a nutrição social, a nutrição esportiva. E eu sempre tive muita afinidade com essa área de UAN. E basicamente o UAN, né, é o que? Administrar pessoas e processos, muito mais do que servir um alimento, né? Muito mais do que os equipamentos que estão envolvidos. O grande desafio é fazer a gestão das pessoas que estão ali para aquilo tudo acontecer, principalmente dentro de um hospital, onde você precisa servir refeição para paciente, para acompanhante, para colaborador, para um serviço terceirizado, como uma cantina, por exemplo. E eu me vi com 23 anos à frente de uma equipe de mais de 50 pessoas, algumas com o dobro da minha idade, com o triplo da minha idade, e eu tive que me virar. Então, assim, eu tive que aprender, né? E foi muito desafiador, porque eu não tinha preparo naquela época, eu ainda não tinha feito nenhum curso da área de gestão de pessoas, eu não tinha me especializado, então eu já saí da faculdade e comecei a trabalhar. E isso foi um grande desafio, porque todos os dias eu tinha que lutar comigo mesmo, com coisas que eu acreditava, com coisas, valores e princípios e coisas que eu aprendi e que eu precisei desconstruir. Então, a fundação me trouxe essa base de cursos, de treinamentos. Eu comecei a fazer cursos de gestão de pessoas, de liderança, de comunicação, e eu fiz a minha especialização, fiz a minha pós em administração, né? E tive a oportunidade de conhecer a Nortus, né? Que a Thalita até outro dia indicou, né? O Gilberto de Souza, que trouxe muitos cursos e agregou muitos valores para a minha rotina, para a minha vida. E eu fiquei 7 anos na fundação, então eu comecei como supervisora, depois eu me transformei em coordenadora,
gerente de nutrição, gerente de hotelaria, né? Fiz parte do grupo gestor do planejamento estratégico da instituição e as pessoas começaram a notar o meu trabalho. Então, né, quando foi mais ou menos 2015, eu recebi um convite para deixar a fundação. E aí eu já tinha feito todos esses cursos que eu falei para vocês, né? Já era administradora, enfim. Já tinha um know-how também, a expertise do negócio hospitalar. E eu falei, não vou, eu nunca vou deixar a fundação, eu amo o que eu faço aqui, como, né, de fato eu amo a fundação e, enfim, tudo que ela me proporcionou é um lugar de muita luz. E eu falei, não vou. E aí eu segui com o meu trabalho. Nesse mesmo ano eu fui convidada para ser consultora de uma empresa. E aí eu falei, também não vou. O que é consultoria? O que faz uma pessoa que faz consultoria, né? Não fazia ideia. E aí falei que não iria, mas a consultoria eu acabei aceitando como um desafio também, porque eu gosto de desafio, e uma possibilidade de aprender uma coisa nova. E aí eu concomitantemente fui fazendo as duas coisas, porém, quando foi no ano de 2016, esse mesmo convite que eu tinha recebido em 2015, eu recebi novamente. Só que com uma proposta irrecusável. E aí, quando eu falo irrecusável, gente, eu não tô falando de dinheiro, né? Eu tô falando de condições, eu tô falando de autonomia, tô falando de horário, eu tô falando de privilégios, eu tô falando de acordos, tá? E entendam a importância disso agora, porque lá na frente a gente vai responder algumas perguntas a partir disso. Então, eu não tinha como não seguir a minha carreira com novos desafios. E à frente de um grupo de empresas, né, que é o Grupo Nutrir, onde hoje eu administro, sou gestora, e que trabalha com varejo, com atacado, né, com prestação de serviço, nós temos pelo menos 4 empresas, e completamente diferente do que eu fazia, porque eu fazia filantropia e eu entrei para o comércio, né, então foi uma mudança imensa no que eu estava fazendo. Mas, mais uma vez, meu trabalho seguiu sendo visto. Eu também fui convidada para fazer uma consultoria numa rede de farmácias em Belo Horizonte, para essa parte de gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, e segui fazendo isso tudo, né, desde 2016 e até hoje, 2020, estou na Nutrir e tenho muito orgulho de falar que eu posso fazer uma gestão que eu acredito nessa empresa, tá? Também tem um projeto pessoal que começou ano passado, que foi a Beacon, que é uma empresa também de consultoria, mas para ajudar as pessoas nessa recolocação ou colocação no mercado de trabalho. Vaga, currículo, processo seletivo, entrevista, como que eu tenho que me comportar. O nosso objetivo, né, enquanto consultores dentro da Beacon é fazer esse trabalho. Mas é um projeto muito pessoal, é uma coisa embrionária, pequenininha, que está começando, mas é um sonho. E é isso que eu tenho vontade de construir. Então, de forma resumida, digamos assim, essa é a minha trajetória profissional até aqui. Obviamente fiz outras coisas, né, mas que não compõem o cenário que a gente precisa para essa aula. Então, vou me abster aqui só a essas informações. Até aqui, ok, Thalita? Ok. Podemos seguir agora com a segunda parte? Sim. E antes da gente entrar nas ferramentas em si, eu queria que vocês guardassem uma frase. E depois eu gostaria que vocês dessem um feedback para a Thalita até dessa aula e dessa frase do que a gente vai falar sobre ela, se fez sentido para vocês. Que é, nada é externo. Então eu queria que vocês guardassem essa frase. Nada é externo. Por que a Betânia está falando que nada é externo no meio de uma pandemia que a gente não pode nem sair na rua porque tem um vírus lá fora que é externo? Então no final da aula eu vou explicar para vocês por que nada é externo. Mas agora a gente vai falar das ferramentas, ok? Então, existem várias técnicas, ferramentas, literatura, enfim, cursos, muita coisa no mercado que nos ajudam nessa gestão de pessoas. Que eu tenho até um artigo publicado falando sobre isso, né? Unidade de Alimentação e Nutrição, o grande desafio é a gestão de pessoas, né? Eu tenho esse artigo publicado porque na vida, de forma geral, eu entendo que o grande desafio sempre vai ser a gestão de pessoas. Seja essa pessoa eu, seja essa pessoa Thalita, seja essa pessoa meu cônjuge, seja essa pessoa a minha filha, qualquer pessoa, né? Então, fazer a gestão emocional disso tudo
é também um grande desafio. Estou usando muito essa palavra porque eu acho importante a gente perceber o significado que a gente dá para ela também, tá, gente? Então, não vou falar profundamente das técnicas que eu escolhi, mas vou dar uma pincelada, eu vou dar uma explicada de forma geral. Caso vocês queiram saber mais profundamente sobre alguma técnica, a Thalita pode sinalizar isso depois, a gente, enfim, grava alguma coisinha sobre aquilo ali. E o mais importante é vocês saírem daqui com um pensamento construído a respeito de gestão de pessoas. Então vamos lá, primeira técnica que eu separei aqui pra gente falar é conhecimento. Você precisa conhecer a sua equipe, você precisa identificar os níveis de desenvolvimento da sua equipe, você precisa saber como que os seus liderados funcionam. Aquelas pessoas que estão ali com você, vivendo aquele desafio, né? Ou vivendo aquela gestão, ou à frente de uma empresa, enfim, ou te dando suporte. Qual é o nível de consciência daquela pessoa que está ao seu lado, né? Quais são as necessidades biopsicossociais dessa pessoa? Então, para tudo isso, para a gente entender nível de desenvolvimento, nível de consciência, necessidade biopsicossocial, a gente tem ferramentas, mas o mais importante é você se conhecer e conhecer quem está ao seu lado. Então, essa é a primeira ferramenta. Como eu disse, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar, né? Mas esse conhecimento é indispensável. Segunda coisa, o líder, a primeira forma de liderar é o exemplo. Então, se você quer um bom retorno, se você quer ser um bom líder, se você quer ser seguido, você precisa dar o exemplo, tá? Não existe forma mais antiga de liderar do que essa, até quando a gente não tinha ferramenta nenhuma, né? Quando a liderança ela era meramente evolutiva, no sentido de necessária, né? Então, o líder que tem essa preocupação em ser exemplo, ele vai fazer uma entrega exata, ele vai construir segurança com a equipe, ele vai ter preparo, então ele vai estudar, ele vai fazer cursos, né? Ele vai se especializar dentro daquilo que ele pode, principalmente nesse momento que tem tanta informação na internet. Ele vai ter coerência nas suas atitudes e ele vai ter clareza na sua comunicação. Então, um líder que quer ser exemplo precisa ter essas diretrizes, tá? Não necessariamente, gente, que você vai adquirir isso do dia pra noite. Eba, né? Acordei hoje sendo isso tudo. Não. E até pra pessoa que já tem formação, que já tá nessa área há muito tempo, igual eu já atuo, né, com gestão de pessoas aí há mais de 11 anos, é um exercício diário. Porque além das atualizações todas, tem os desafios de autoconhecimento, né? Que às vezes a gente mesmo não entende por que a gente funciona daquela forma. E às vezes é difícil liderar se a gente não conhece isso. Então, essa é a segunda ferramenta que eu falo para vocês de liderança, que é o exemplo. Terceira ferramenta muito importante para você inspirar credibilidade como líder e para as pessoas quererem te seguir. Separe fatos e opiniões, tá? O bom líder, ele entende que opinião é uma interpretação, né? Então, quando eu tenho uma opinião sobre um determinado assunto, ela é minha. Assim como a opinião da Thalita é diferente, a opinião da Renata é diferente, a opinião da Lívia é diferente, a opinião de várias pessoas é diferente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque o fato, ele é incontestável. Então, tem um copo em cima de um descanso, em cima da mesa, isso é um fato. Uma opinião, nossa, o copo é bonito. Nossa, o copo tá escrito B, porque o nome dela é Betânia. Nossa, esse copo, ele tá mantém a água gelada, porque ele é assim, ele está cheio. Isso são opiniões, tá? Então, separem. Onde vocês estiverem, na escola, com os alunos, em sala de aula, numa reunião, não se deixem ativar por opiniões. Por quê? Quando alguém coloca uma opinião da qual eu discordo, eu já automaticamente aciono uma rede hormonal no meu corpo que vai liberar um monte de sinal até para eu não querer ouvir. Talvez alguém aí na aula, às vezes eu já tenha falado alguma coisa aqui que existe uma discordância por ser uma opinião em algum momento e a pessoa já nem quer ouvir mais, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. O que é fato, o que é realmente relevante, o que é uma opinião. E o líder, ele sabe separar isso muito bem, tá? Todas as reuniões, gente, que a gente trabalha com fatos, elas são muito mais produtivas. Vocês já foram naquela reunião que podia ser um e-mail?
né? Ou aquelas reuniões de escola intermináveis, onde os pais ficam ali chorando as suas pitangas e reclamando das suas crianças, né? Vamos focar sempre no fato. Trazer as pessoas para o fato é muito importante, tá? Então, essa é a terceira ferramenta, a gente saber separar fato e opinião. Quarta, super simples, mas completamente necessária e difícil de ser executada, que se chama escutativa. Né? Escutativa é o quê? Saber ouvir, estar presente, querer ouvir. E às vezes a gente não quer ouvir. Por quê? A gente fala para ter uma resposta. E quando o outro fala, eu já tô ali automaticamente pensando o que eu vou responder para essa pessoa. Eu falo muito isso quando eu treino os meus colaboradores, meu time de venda, com relação ao cliente. Às vezes o cliente chega e ele tem uma demanda, mas eu não faço a escutativa. Eu não sei o que ele precisa. E aí eu não consigo atender ele em sua totalidade. Então, a escutativa, ela exige intenção, ela exige presença, ela exige desconstrução de algum conceito e ela exige validação. Nossa, Betânia, que coisa complexa. Mais uma vez. Ah, vamos marcar uma aula só de escutativa? De cada um desses passos? Também podemos. Aqui o objetivo é a gente falar da importância de ouvir quando a gente está fazendo a gestão de conflitos, a gestão de pessoas, quando a gente está construindo uma relação com alguém. Se eu não sei fazer escutativa, se eu não sei ouvir, com certeza eu aumento a possibilidade de atrito entre as pessoas que estão naquela relação, ok? Próxima ferramenta, e aí essa é uma ferramenta que eu acho que ela se aplica em muitas situações e eu uso muito, né, a que eu mais gosto de usar, que é das posições perceptivas, ok? Então, enquanto líder, enquanto gestor, enquanto responsável por uma equipe, muitas vezes eu preciso tirar a pessoa do lugar que ela está e colocar em outra. Então, a gente tem 4 posições perceptivas. Então, a Thalita, ela teve um problema com a Renata, tá? Na escola, Thalita é supervisora e a Renata é uma professora e eu sou lá a pessoa que está mediando, a líder delas, que está mediando isso. Então, primeira coisa que eu vou fazer é chamar a Thalita e ouvir, né? Thalita, me conta o que aconteceu de acordo com a sua percepção. E às vezes a Thalita vai me entregar uma coisa cheia de sentimento ali, né? Vai botar tudo pra fora e vai me explicar o que aconteceu na perspectiva dela. E eu estou fazendo escutativa, tá? Depois eu vou falar, agora, Thalita, vamos imaginar que você fosse a Renata, com quem você teve essa interação, esse conflito e não foi legal. Se coloca no lugar da Renata. O que a Renata sentiu quando você disse isso pra ela? E aí a Thalita já vai começar a ver por uma outra perspectiva, porque ela não tinha parado para pensar ainda no que a Renata estava sentindo quando ela deu aquela resposta, ou enfim, quando elas tiveram aquele conflito. Depois eu vou usar uma terceira posição, que eu vou falar, Thalita, agora tá você e a Renata, mas chegou a Joana, que é uma outra professora, e a Joana tá vendo aquele conflito, como que você acha que a Joana viu aquilo ali? Então eu peguei um elemento neutro, que podia ser a Joana, a Maria, a Roberta, a Tatiana, e botei ali naquele contexto para que ela tenha uma percepção neutra. E a Thalita vai refletir sobre aquilo também. E aí eu vou falar do sistema como um todo, né? Eu posso usar também, gente, o diretor, né? Como que o diretor está enxergando uma autoridade, eu posso usar, não tem problema. E aí eu vou falar agora, Thalita, você vai imaginar a escola, o sistema educacional, quando ela vê 2 supervisoras, 2 professoras vivendo aquele conflito, qual a imagem que a escola tem? O que passa para os alunos, enfim, para o sistema? E aí a Thalita vai começar a construir um outro cenário que até então estava preso só nas emoções dela. Só da gente fazer isso com a pessoa, fazer essa condução que eu fiz rapidinho aqui, isso já faz muita diferença, tá, gente? Mas precisa de preparo, não dá simplesmente pra gente sair usando essa ferramenta com todo mundo. Mas até, né, em casa, às vezes, com a mãe, com o pai, com o cônjuge, você vai falar, se coloca no meu lugar, imagina o que eu senti. Às vezes isso já vai acender uma luz e a pessoa já vai conseguir ver de uma outra forma. Então eu acho essa ferramenta ótima para você usar em milhares de situações diferentes, tá?
Próxima ferramenta, na verdade, ferramentas de coaching. Eu não sei se vocês, né, têm afinidade, conhecem o termo, mas enfim. Existe ferramenta de reconhecimento quando você quer elogiar, porque a gente já sabe hoje, né, em vários estudos, que o elogio ele é apenas pro ego. Eu preciso reconhecer o que o meu colaborador está fazendo para ele saber qual atitude ele deve repetir. Então, quando eu falo para Thalita, Thalita, seu cabelo é bonito, eu tô falando só pro ego dela. Agora, quando eu falo, Thalita, o seu cabelo é bonito porque ele é liso, ele tem uma cor diferente nas pontas, você fez uma lavagem antes de vir pra cá que fez ele ficar com aspecto de vida, e dessa forma você tá passando uma boa imagem para quem tá assistindo. Entendem a diferença? Na primeira vez, eu só fiz um elogio. Isso não faz ela saber o que ela precisa fazer pro cabelo dela ficar bonito. Agora, se eu falo o que ela fez, as pontas estão mais claras, ela lavou o cabelo, isso impactou no que o outro tá vendo, ela já sabe o que ela pode fazer para repetir. Então, isso é uma ferramenta simples, né, de coach, chama reconhecimento. A gente tem outras, o alinhamento, que é quando a gente tem um problema e a gente precisa corrigir uma situação. A gente tem o desenvolvimento, que é quando eu tenho um problema e preciso chegar junto numa solução com a minha equipe, com as pessoas envolvidas. E a responsabilização, que é a ferramenta que eu uso com aquele colaborador que nunca a culpa é dele, né? Não, mas não fui eu. Não, mas foi meu colega. Não, mas... né? E a gente precisa perguntar para essa pessoa várias vezes, né? Se aquele problema é o fim do mundo, né? Se ela entende a importância de se responsabilizar pela solução dele também, e aí a gente pode usar outras ferramentas, tá? Todas essas ferramentas que eu falei até agora para gestão de conflitos, gente, gestão de pessoas, enfim, resolução de problemas, vamos simplificar, elas precisam vir acompanhadas de ações. Porque se é só feita a interação, mas a gente não tem um compromisso, a outra pessoa dificilmente vai se sentir obrigada obrigada não é bem o termo, mas dificilmente ela vai se sentir na intenção de fazer, tá? Então, para fazer, a gente usa o plano de ação. E aí existem vários modelinhos na internet de plano de ação. Você define o que, como, onde, quem, quando... e coloca um status, coloca um prazo, coloca um status para aquela ação. E o acompanhamento deste plano é extremamente essencial. Porque se o líder também faz um plano, assina aqui, tá, Lita? Você terminou aí, entendeu com a Renata, a gente já sabe o que a gente vai fazer para não acontecer. Mas se eu não acompanho, isso vai gerar um impacto lá na frente, porque aquela situação vai voltar a acontecer e isso não é bom, tá? Então... plano de ação é uma ferramenta indispensável e o acompanhamento do plano de ação também. E para botar a cerejinha no bolo, né? O mais importante para que isso tudo ocorra é a gestão do tempo, né? E aí a gente tá num mundo hoje que a gente não tem tempo. A gente não tinha, né? Agora temos até demais. Eu sigo sem ter, porque eu tô com uma equipe vivendo um modelo novo, né? Por conta da pandemia, a gente tá trabalhando com isolamento vertical na minha empresa, né? Porque a gente abastece hospitais, a gente trabalha com nutrição hospitalar, a gente é um parceiro da Nestlé e a gente não pode simplesmente vou fechar. Então a gente fez uma estrutura para a equipe funcionar e funcionar com qualidade e a gente não expor os nossos colaboradores. Mas enfim, eu tenho mercadoria chegando, tenho mercadoria saindo. Isso faz com que a minha equipe esteja ainda mais solicitante. Porque nesse momento de pandemia, as pessoas tendem a precisar de mais apoio. Então eles me ligam e me acionam 24 horas por dia, né? Com o WhatsApp aí a gente acaba não conseguindo controlar muito isso. Mas a gestão do tempo é indispensável se você quer ser um bom líder, gente. E aí eu posso usar minha bengalinha, né? Ah, eu não tive tempo. Ah, não deu. Ou eu posso ser protagonista, como a Thalita já ensinou aí pra vocês em outras aulas, e fazer a gestão desse tempo que eu tenho. Então, o que eu vou priorizar? Eu costumo dizer isso, né? Tempo é questão de prioridade. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Não tô falando que a gente faz isso de propósito, não, gente. Tô falando que a gente faz isso de forma inconsciente, né? Eu fazia academia, enfim, era o meu grande desafio, porque eu nunca gostei. Então, eu fazia personal, pagava, não ia.
eu ia 2 vezes por semana na academia, fazer musculação e aquilo ali me consumia. Eu mudei de modalidade, passei a fazer crossfit. Então, estou fazendo em casa, mas antes da gente ter essa parada da pandemia, o meu horário de treino era 6h15 da manhã. Então, eu não posso dizer que eu não tinha tempo, mas eu conseguia administrar o meu tempo para fazer uma atividade que eu gostava. Então, por isso que eu falo que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Né? Mas isso vai muito do nosso processo de autodesenvolvimento e de perceber a importância daquilo ali para a vida da gente. Dentro do trabalho, eu sou obrigada a fazer gestão do tempo. Porque eu tenho uma equipe, ou eu tenho entregas para fazer, eu tenho resultados para dar que dependem dessa gestão. Então, gente, procurem ferramentas, procurem técnicas, entender o que é importante, o que é urgente, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. Isso tudo vai ajudar vocês na gestão de pessoas. Eu costumo falar com os meus colaboradores, sempre que tem uma demanda, que eles são mais importantes, né? As pessoas são mais importantes que o papel. Então, às vezes eu tô fazendo um relatório, chega um colaborador, eu paro, por mais que eu tenha que depois me concentrar para voltar naquilo ali, mas eu dou atenção. Por quê? Nós tendemos a achar que o nosso problema é o maior do mundo, gente. Sempre que eu tenho um problema, eu falo, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? É sempre essa reação, porque a gente acha que é o fim do mundo. Até a gente entender, às vezes a gente precisa de ajuda ou de compartilhar isso com alguém, mas a gente é indispensável para um bom líder fazer a gestão do tempo, tá? A administração aí do seu recurso principal, que é o tempo, né? Então isso, gente, assim, esse é um pequeno resumo das técnicas, das ferramentas que eu tinha para trazer para vocês. Então, caso queiram, eu estou à disposição para explicar alguma delas. Betânia, me fala aí dessa tal da validação do escutativo, o que é isso? Não é escuta? Vai validar o quê? Vai validar o que está ouvindo, vai validar o que está sendo combinado. E a gente pode entrar nesses recursos depois, tá? E agora eu queria voltar na frase que eu falei para vocês. Eu não sei se Thalita lembra. Nada é externo. Nada é externo. E eu nem colei. E por que nada é externo? Né? De onde que a Betânia tirou essa frase? Por que ela tem a ver com a gestão de pessoas, gestão de conflito, relação interpessoal? Por quê? Porque, gente, a gente precisa entender essa premissa para aí sim a gente buscar até ajuda mesmo para fazer a gestão dos nossos conflitos, né? Ou da nossa maturidade emocional. É importante a gente lembrar que tem estímulos que são externos, né? A gente está aí vivendo uma pandemia, como eu disse, e a gente tem um vírus, o Covid-19, que chegou para mudar a nossa vida. Chegando. E esse é o estímulo externo que a gente tem. Por que tem pessoas que reclamam, eu tenho que ficar em casa, eu não tenho nada para fazer, tá muito difícil, eu não tenho dinheiro, eu não vou ter salário. E tem pessoas que olham de uma outra forma. Eu vou estudar, vou me preparar melhor, vou me preparar para o mercado de trabalho, já que eu não sei como é que vai ser, vou aproveitar esse tempo com a minha família, vou fazer coisas produtivas. O que diferencia essa pessoa que em alguns momentos se posiciona como vítima, porque todos nós fazemos isso em algum momento, ou a pessoa que se posiciona como protagonista? É o que a gente tem dentro da gente. Por isso que eu disse que nada é externo. E eu queria que vocês levassem isso para a vida com vocês, né? O que o outro faz comigo, o que aquele evento externo proporciona, a química que ele ativa está dentro de mim. Então eu costumo brincar também que a saída é para dentro, né? Assim, a gente é uma frase contraditória, mas é a verdade. A saída é sempre para dentro, é olhar para dentro para saber por que eu estou agindo daquela forma. O estado emocional naquele instante, gente, ele determina a forma como eu estou me comportando, né? E o que eu trago ali de memória, de significado, né? De coisas que eu aprendi, de princípios, de valores, isso tem muito impacto para o que estiver acontecendo, né? Então eu preciso identificar o que me incomoda. Eu preciso entender por que aquele estímulo, por que comer uma comida, uma determinada comida me deixa feliz. Por que olhar para um determinado prato me deixa com nojo? Por que eu sinto tristeza quando eu vejo uma coisa que às vezes a Thalita vai ver e não vai sentir nada? Então a gente precisa se conhecer, né? Se auto-observar,
se dissociar. Então, eu costumo brincar, né? Sair da situação, olhar a situação de fora, lá na posição perceptiva, como alguém que está vendo aquilo ali, e ter a autoconsciência. Como que eu reajo quando eu tenho estímulo? Por quê? Não é a Thalita que me irrita. Nossa, toda vez que a Thalita faz determinada coisa, ela me irrita. Todas as vezes que a Thalita come com a boca aberta, ela me irrita. Provavelmente não é a Thalita. Qualquer pessoa que estiver ao meu lado que comer com a boca aberta vai me irritar. Porque isso é interno. O estímulo é só a pessoa mastigar com a boca aberta. Agora, como eu reajo, está dentro de mim. Tanto que poderia ter uma outra pessoa na mesa e falar, tô nem aí. Tipo, né? Não me importo. Então, fica o meu convite para essa reflexão. Quais são os significados que estão programados, né? Isso é muito precioso, gente. Quando eu começo a observar o significado que eu tô dando para aquela situação, seja uma situação de estresse, seja uma promoção, gente, eu já vi gente ser promovido e virar para mim e falar, pelo amor de Deus, eu não queria essa promoção. Mas como assim? Fica sem entender, né? É o significado que aquela pessoa dá. Às vezes ela tá dando um significado de que ela vai ter mais trabalho, de que ela não vai poder se dedicar à família, que ela vai ter mais responsabilidade, que ela vai ter que fazer entregas num curto período. E aí eu preciso entender como que eu funciono, qual o significado que eu dou para as coisas, porque nada é externo, ninguém tá fazendo nada comigo. Eu estou escolhendo reagir daquela forma a algum estímulo. E eu preciso entender o porquê que eu tô programado daquela forma e ter a autoconsciência para mudar. Não é fácil mudar não, gente, porque, né, imagina lá, eu com 23 anos, tomando conta de uma equipe de chão de fábrica, né, de operacional, que simplesmente falava pra mim, amanhã eu não venho. Imagina o que era pra mim, menina, viver aquilo ali sem preparo, e fui dando cabeçada, e fui mudando muitos significados na minha vida, né, aprendendo coisas diferentes com essas pessoas, para conseguir trazê-las para junto comigo e me ajudarem nessa gestão, porque sozinho também o líder não faz gestão, tá, gente? E aí vocês estão se perguntando, nossa, bonito isso, nada é externo, por onde que eu começo com esse negócio de nada é externo? Eu começo por aquilo que me incomoda, tá? Então, sempre o que me incomoda é o meu gatilho, é a minha válvula. Opa, tá me incomodando tal coisa que o fulano tá fazendo, não é o fulano, fulano é ótimo. Não é o fulano, é aquilo que eu sinto quando o fulano faz. Então, eu preciso começar por aquilo que me incomoda. E aí, eu costumo dizer que tem pessoas na vida da gente, todas as interações que a gente tem são desafios, né, que eu já usei tanto, mas é a nossa academia. Tem dia que você vai lá na academia, que você pega um pezinho levinho e tal, e tá tudo bem? Às vezes é um dia fácil, né, um dia gostoso, leve, e tem dia que você vai e pega um pesão. Isso vai fazer diferença no formato do seu corpo, na sua quantidade de massa, de gordura, né, nas vitaminas, naquilo que está circulando. E é isso que às vezes vai fazer você conseguir o seu objetivo. As pessoas também são assim. As pessoas mais difíceis são as pessoas que mais vão nos fazer exercitar a nossa capacidade de autoconhecimento. E é através disso que a gente vai ser uma pessoa melhor. E aí, gente, eu não tô falando de mundo, né? Da gente ser pessoa melhor pro mundo, não, tô falando pra gente. Porque às vezes a gente sofre, né? Tá vivendo aquela situação ali, e é muito difícil, é muito ruim, eu reclamo. E aí tem um jeito mais fácil, cara, mais leve de levar as coisas. E não precisa ser tão pesado. E a gente pode fazer diferente. Então, esse é o meu convite, né? Eu falo que são os convites da vida. Eu tô sendo escolhido hoje para fazer esse convite para vocês se autoconhecerem, entenderem quais são os gatilhos e estímulos de vocês. E para finalizar essa parte, pra gente entrar nas perguntas, eu queria lembrar vocês que nessa vida a gente só tem 4 escolhas sempre, tá? Essa é uma dica preciosa. Anotem que vale a pena. Porque eu aprendi essa com ela e levei pra vida. E facilita muito, tá, gente? Sim. Então, na vida a gente tem 4 opções. Ou a gente aceita, ou a gente sofre, ou a gente muda, ou a gente sai. Não existe mais nada além disso, tá? Então, quando eu aceito que essa caneta é dourada, rosé, né? Eu aceito. Quando eu não aceito,
geralmente eu vou pro sofre. Então, se a Thalita, ela não aceita que isso aqui é um dourado rosé, e ela quer dizer que isso aqui é um prata, às vezes ela vai sofrer porque ela não consegue aceitar que essa caneta é dourado rosé, né? Então, às vezes a gente fica nesse lugar, a gente não consegue aceitar, a gente vai pro sofre. Qual que é a melhor opção dessas 4, gente? Mudar a nossa percepção, tá? Então pode falar assim, nossa, mas realmente você estava certa. Ela é um rosé, ela é um dourado mais prata, ela não é não. E aí ela mudou o significado da cor que ela tinha na cabeça dela, ela mudou porque ela deu o braço a torcer, que ela não queria dar naquele momento, e aí ela tá numa situação de conforto agora, porque ela não tá mais sofrendo. Ou sair. E aí o sair seria o quê? Eu não quero mais discutir sobre a cor dessa caneta com você, ou nós vamos jogar essa caneta fora, ou enfim, eu não tô preparada para isso, eu quero sair. E aí, gente, às vezes também não é fácil e não é sem o sofre. Às vezes o sair vem com o sofre, mas a gente precisa escolher uma dessas situações. Então vamos imaginar que você tá numa escola, né, e você tem um problema lá que não vai mudar. Se tem um colega que não faz um bom trabalho, você acha isso um absurdo. Às vezes tem muita gente que reclama do sistema, por exemplo, sistema estadual de ensino, sistema municipal, que seja, né? Sim, e aí a gente tem essas 4 opções. Então vamos pegar esse exemplo aí do sistema. Do sistema educacional, do sistema político, do sistema de saúde, né? Então eu preciso aceitar. Isso é o que eu tenho. Então, dentro das possibilidades que eu tenho, eu vou fazer o que eu posso para mudar a minha comunidade, a minha escola, o meu cenário, os meus alunos, para fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, eu vou usar o muda a esse favor. Talvez eu não vá conseguir mudar o sistema educacional todo, né? Eu vejo muitas colegas nutricionistas, gente, dentro de hospitais, completamente despreparadas, né? Que eu preciso botar o meu time de venda lá para ensinar ela uma coisa que ela deveria ter aprendido na faculdade. E aí eu vou ficar sofrendo? Que tem nutricionista que vai para dentro de um hospital atender um paciente e não sabe de nada? Né? Ou eu vou ficar sofrendo porque o sistema de saúde aceita essas pessoas e paga pouco para essas pessoas estão lá? Não. Eu vou mudar a realidade que eu tenho e da forma que eu posso, né? Então eu preciso aceitar e fazer o muda. Não dou conta, Thalita, não dou conta. Essas nutricionistas, elas não querem, elas não têm vontade de fazer diferente, de fazer melhor. O que eu vou fazer? Eu vou sair. Então, eu não quero mais ser nutricionista. Eu vou agora escolher uma carreira que eu vou ser manicure. E eu vou ser mais feliz. Vai ser mais leve, eu vou ter paz, eu vou conseguir dormir. Porque muitas vezes a saída é o sai mesmo, gente. Assim, não tem uma outra coisa a ser feita. E quando eu não consigo, né, ficar no mudo ali, mudar o que eu posso, né, dentro das possibilidades que eu tenho. Ou mudar a si mesmo, né? A forma de ver. Daquilo. Sim. E é isso. O que eu não posso é ficar no sofre, né? Porque aí quando eu fico no sofre, eu uso a minha bengalinha da reclamação, eu me sinto no direito de, não adianta, não vai mudar, pra que eu vou fazer? Ninguém faz, né? E você não tem um compromisso com o outro. Você tem um compromisso com você tem um compromisso com a vida, com a energia de vida que tá em você, com o dom que você recebeu, com a capacidade que você tem. O seu propósito. É esse o seu compromisso, né? Então, lembrem-se disso, porque é muito importante. Gente, isso vale para casamento, né? Se você tá num casamento, ou você aceita que seu marido é daquele jeito, muda a sua percepção, ajuda ele a mudar. Atenção, não espere que o outro mude. Esse muda aqui é pra você, não é pro outro, tá? Porque senão você também transfere uma responsabilidade. Eu costumo brincar que isso é o caminho pro inferno, né? Querer que o outro faça, não tem jeito, tem que ser a mim, né? Então, eu tô no casamento, eu preciso aceitar, não tem jeito. Ou eu tenho que sair. Não, isso não dá pra mim, esse tipo de relação não é o que eu tava buscando, né? Ou eu vou ficar sofrendo. Mas eu não queria que o meu marido deixasse tudo jogado todos os dias. Tá, o que você vai fazer então? Eu providenciei um lugar pro meu marido deixar tudo que ele quer jogar. Porque aí eu não tenho problema com isso, né? Porque eu sou a pessoa do método, da organização, e ele não é essa pessoa. E aí, gente, eu achei melhor, né, não desfazer um casamento, não sair
porque ele gosta de deixar o crachá, a chave, o celular, a carteira, a camisa, uma em cada ponta da casa. Aí, inclusive, dei uma arrumada aqui pra gente ter esse cenário, né? Mas, enfim, é só pra ilustrar mesmo e pra gente descontrair um pouquinho. Esse aceita, sofre, muda ou sai, junto com nada externo. Né? Assumam esse protagonismo e essa responsabilidade dentro da vida de vocês, ok? Então, acho que a gente fecha aqui um pouco das ferramentas. E aí eu vou abrir para as perguntas. Não sei se você quer comentar alguma coisa do que eu falei até agora também. Não, acho que é isso mesmo, foi bastante válido, né? Ver o encontro de tudo que a gente já veio conversando nas últimas aulas, inclusive as questões que chegaram para mim também tem muita essa relação. A gente, Betânia, iniciou a disciplina falando a respeito de propósito, né? E eu insisti muito nisso com as meninas. O que faz elas levantarem todo dia da cama, fazer o que elas fazem, do jeito que elas fazem, qual o sentido que elas veem na vida delas, né? E pra que fazer isso? Então, assim, acho que essa forma que você trouxe pra gente hoje veio mesmo fechar isso que a gente vem falando até o momento. Desde já quero te agradecer, né, a participação e vou iniciar as perguntas, tá bom? Bom, gente, eu deixei para vocês, né, na última atividade de fixação, na última aula, pedindo que vocês manifestassem perguntas, porque eu estaria trazendo, né, uma pessoa para palestrar para a gente. E aí eu recebi algumas, selecionei as principais, porque não ia dar para falar de tudo aqui, tá? E vou estar apresentando para a Betânia e ela vai responder pra gente agora, tá certo? Lembrando, gente, que eu vou responder baseado na minha vivência, né? Na minha trajetória, na minha experiência, porque eu não tenho como saber o contexto de vocês. Então, vou dar algumas opiniões e vou também passar aquilo do que eu já vivi, da minha prática. Mas caso também alguém tenha alguma pergunta específica, queira expor alguma situação, eu estou à disposição, sigo à disposição para sua equipe, né, para seus alunos também depois, tá, Thalita? Tá. Antes de entrar aqui nas perguntas dos alunos, eu, Thalita, gostaria que você falasse pra gente um pouquinho mais, assim, dessa questão do propósito e como que isso está relacionado ali, um gestor de pessoas utilizando disso, como que pode funcionar com a equipe. Primeiro, gente, que a gente tende a complicar muito essa questão de propósito, né? Assim, nossa, eu preciso ter um propósito, isso precisa estar claro, eu preciso, né? Tem que ser bonito, eu tenho o propósito de ajudar o outro, eu tenho o propósito de fazer algo a diferença, grandioso, né? Não. E a gente precisa começar com pequenos propósitos mesmo, pequenas metas. Isso tem que se transformar numa coisa plausível, numa coisa que é possível, porque também não adianta você... eu tenho o propósito de ajudar as crianças da África. Ok, como que você vai fazer isso, né? Então, a gente tem que ter isso de forma prática também. Se você não tem essa clareza, gente, busque, tá? Principalmente para quem trabalha com educação. Eu acho que isso é primordial, você ter essa clareza de propósito. Depois que você tem o seu, incentive que a sua equipe também tenha dela. Então, você pode definir um propósito em comum com a sua equipe. Então, se você é um líder, um supervisor, se você é um pedagogo que está lá à frente de uma equipe, defina um propósito com a sua equipe. Assim como eu tenho um propósito com o meu time de vendas, né? A gente tem uma meta de valor para vender, mas a gente também tem uma meta de clientes novos para conquistar, de cidades para visitar. Então, defina esses propósitos com a sua equipe, né? Que isso já vai fazer diferença. E incentive que eles também busquem o propósito deles. E, de novo, gente, sem mirabolâncias, tá? Sem ser uma coisa assim, nossa, meu propósito é salvar o planeta Terra do Covid. Eu acho que isso é o mais importante, a gente desconstruir isso e levar o propósito para a equipe de uma forma simples e envolvê-los também no propósito coletivo. Ótimo. Então vamos lá, vou dar início às perguntas de vocês, alunos que me mandaram, tá? A primeira pergunta, Betânia, é a seguinte: a responsabilidade pela resolução de conflitos entre funcionários de uma empresa cabe apenas ao gestor? Então, isso eu precisaria do contexto, né, para poder responder com mais assertividade, mas isso depende muito do seu acordo com a empresa, enfim, com a escola. Eu não sei, às vezes você tem um pedagogo na sua escola que é responsável por fazer essa gestão de pessoas, de conflitos, então não seria você,
né? Ou você tem um psicólogo na sua empresa que faz atendimento às pessoas, enfim. Eu, na minha vida, na minha prática, eu sou responsável por fazer a gestão de todos os conflitos da minha empresa. Sejam eles no setor financeiro, no setor contábil, no setor de TI, no setor comercial, de licitação, faturamento, né? Essa semana eu tive que fazer aí uma gestão de conflito porque eu não tinha a menina do meu faturamento conversando com o meu menino do estoque, que é o principal ali, né? Se eles não conversarem, como é que o pedido vai sair certo para o cliente? Né? Então, depende muito do seu contexto. No meu caso, como foi tudo muito acordado, muito claro, como eu disse, eu tive o privilégio, né? Eu cozinhei aí a minha diretora um ano e aí depois a gente fez esses acordos todos. Isso pra mim é muito claro. E eu me preparei, tá, gente? Porque às vezes também o que faz a gente ter essa dúvida é a gente não ter o preparo. Então hoje eu não ligo não. Quando chega um problema, eu falo, me dá aqui, vamos resolver, garra no chifre do boi, vamos embora. Mas se você não se sente preparado, se você precisa se desenvolver, se isso não é claro, deixa as coisas na mesa, bota tudo na mesa e converse com o seu gestor, enfim, com o seu diretor, não sei como que funciona aí o contexto da pessoa que perguntou. Segunda pergunta, qual a melhor estratégia para mediar conflitos, seja na vida pessoal ou no trabalho? Quem fez essa pergunta tá esperando aí uma solução mágica, né? Da Fada Bela. Como é que chamava aquele programa? Caça-talentos. Do Caça-Talentos. Não tem, tá, gente? De novo, a Não saída... tem receita de bolo. A saída é pra dentro, sempre. Autoconhecimento. Então, assim, como que eu faço para poder mediar conflito, resolver, enfim. Autoconhecimento... Entender que nada é externo. Se você está envolvido no conflito, que eu também não sei a pessoa que perguntou se ela está diretamente envolvida ou se ela está liderando a solução do conflito, mas se você está envolvido, espera passar aquela química, né? Na hora que alguém aciona alguma coisa na gente, a gente quer responder, a gente tá ali com calor da emoção, né? Exatamente. E espera. Né? Espera aquilo se dissipar, aquilo passar e usa a ferramenta adequada. Eu, Betânia, acho que uma ferramenta que é um coringa é a posição perceptiva, a ferramenta das posições perceptivas. Uma outra ferramenta ótima que vocês podem usar é a balança de prós e contras. Então eu coloco ali o que eu ganho, o que eu perco com aquela situação, qual que é o peso daquilo ali. Isso tudo ajuda, se eu tiver, claro, fora do conflito. Se eu estiver no conflito, gente, espera, tá? Então vou até tomar liberdade aqui de dar um exemplo. Pode. Que aconteceu comigo na semana passada. Nós estamos todos nessa questão do Covid, fazendo reuniões por vídeo, remotamente, cada um no seu ponto, cada um com o seu mundo interior, de uma forma Suas percepções de tudo que está acontecendo. Sim, e de uma forma isolada, porque você não tem, às vezes, aquela interação de mundo que te proporciona alguma coisa, até mesmo extravasar, né? Às vezes com um amigo, com alguém. E a gente estava numa reunião e surgiu um questionamento e aí eu, dei uma resposta e a minha diretora discordou da minha resposta e nesse discordar ela não foi muito feliz na forma como ela colocou aquilo na frente do meu time de vendas e da minha equipe toda. Então, assim, eu tinha ali uns 10 liderados e todo mundo percebeu que ela falou comigo de uma forma inadequada. Vamos dizer assim, pra ficar bonito, né? Mas às vezes de uma forma mais firme, né? Mais ríspida. E eu também não me senti confortável, eu também não me senti bem. E aquilo me ativou um gatilho imediato. E a minha vontade era responder. E o que eu fiz? Eu segui com a reunião, né? Eu não entrei nesse detalhe, falei que depois a gente conversaria sobre isso. E aquilo me deixou bem desestruturada. A minha sorte era que as próximas pautas não eram comigo, eram apresentações de outras pessoas. Eu segui na reunião, quando nós terminamos a reunião, encerrei normalmente, ela me ligou. E aí na terceira ligação eu perguntei, é urgente o que você precisa falar comigo, tem que ser agora ou a gente pode conversar amanhã? Porque eu não estava preparada, a química ainda estava no meu corpo,
e eu queria falar muita coisa para ela que eu não deveria enquanto liderada, enquanto gestora dela, né? E assim nós fizemos. Ela disse que não, até porque ela também já me conhece, a gente trabalha junto há 4 anos, até mais, porque eu já era consultora dela. E nós conversamos no dia seguinte, conseguimos resolver. Mas se eu não tivesse esse autoconhecimento, gente, né? De novo, não é uma receita de bolo, mas o autoconhecimento é um caminho, cada um funciona de uma forma. Eu acho que você vai praticando, né, Betânia? Não é algo assim, vou ler aqui, eu já sei tudo do meu autoconhecimento. É fácil, né? Tipo, é fácil. Do jeito que ela tá falando, parece tão fácil, né? Não, é batendo cabeça, é ali errando, é tentativa e acerto, e erro e acerto, e vai, né? E é até o que eu disse lá atrás, quando eu comecei. Eu errei muito, né? A minha primeira equipe, nossa, coitada da minha primeira equipe, sofreu comigo, porque eu não tinha essa expertise para lidar com pessoas. E eu fui adquirindo isso mesmo com o tempo. Então, gente, vai dar errado uma vez, vai dar errado 2. Da terceira, você vai falar, foi melhor que a segunda. Da quarta, você vai falar, nossa, tô até me sentindo melhor. Por quê, gente? Quem que ia se sentir mal se tivesse feito alguma coisa ali naquele momento? Eu, né? Porque ela é minha diretora. Então, eu preciso ter esse respeito por ela. E aí, no momento adequado, eu consegui falar pra ela o que eu precisava. Mas imagina se eu não me conhecesse, se eu não tivesse muito treino, né? E se naquela hora ali eu mergulhasse na piscina de meleca com ela, né? Que eu gosto de usar esse termo. A gente estaria ali discutindo até hoje, sei lá, qual seria o desfecho disso. Sim. Mas eu acho que é o autoconhecimento, tá, gente? Porque assim, acho que ninguém tá 100% pronto, Nunca. Né? Principalmente assim, para administrar uma crise, igual, por exemplo, veio essa questão do Covid. Ninguém estava preparado para todos os resultados, desdobramentos, né, que isso acontece. A gente tá vendo aí tantas dificuldades nas escolas, os sistemas de ensino, é um conflito, pai que quer que volte à aula, pai que não quer que volte à aula. Então, assim, a gente vai lidar mesmo com essas pedras pelo caminho, mas a gente precisa de quanto mais se autoconhecer, melhor, né? Mais fácil é pra lidar, até quando eu lembro que nada é externo, às vezes aquela manifestação daquele pai que, enfim, falou alguma coisa que eu me senti ofendida, eu vou entender que não é comigo, né? Sim. Assim, eu não sou o umbigo do universo, a pessoa não tá falando pra mim. E aí as coisas ficam mais leves, gente. Essa leveza é importante, senão fica tudo muito difícil, né? E a gente fica com dor no corpo, porque isso somatiza, e dor de cabeça, e com problema de saúde, então a gente tem que ter mais leveza para conseguir conduzir, né? Agora, a terceira questão, me parece que é alguma vivência que a pessoa, né, tá passando. Então, como devemos proceder quando entramos em uma instituição e por um preconceito equivocado dos funcionários, você não é bem visto e se sente o tempo todo ameaçado pelos colegas, principalmente quando você precisa manter uma relação direta com o chefe. É como se a qualquer momento quisessem puxar o seu tapete. Isso é desmotivante. Como proceder? Então, nós temos várias coisas envolvidas aí nessa pergunta, né? A primeira dica que eu vou dar pra vocês, eu não sei há quanto tempo essa pessoa tá à frente dessa equipe, ou enfim, como que é o relacionamento dela com o chefe, Mas o que eu tenho pra falar pra vocês, gente? Principalmente no começo, mas pode não ser no começo, e esse começo pode ser longo, né? Pode demorar. As pessoas, a equipe tende mesmo a ter uma certa dificuldade com uma mudança de gestão. Por quê? Antes era feito de uma forma, eu ouvi muito isso, né? Você é uma menina, você não sabe de nada, a fulana de tal que estava aqui no seu lugar fazia diferente. E ok, né? Quando a pessoa fala pra mim é desmotivante, a primeira coisa que eu preciso lembrar é que motivação é interna, tá? A gente tem o hábito de delegar isso para situações que aconteceram e me motivaram. Caminho do inferno. Se eu entrego pro outro, né? Não tem jeito. Eu preciso entender por que eu estou desmotivado. Porque uma outra pessoa que pode estar passando por essa mesma situação pode olhar e falar, nossa, um desafio. Eu preciso ganhar essa equipe. Eu vou melhorar esse relacionamento. Eu vou fazer um negócio aqui com eles. Eu vou fazer uma competição que eles... Então, depende muito da forma, o significado que você tá dando, né? Eu te convido a olhar para isso. Mas, gente, o que eu posso dizer? Não sei da situação da pessoa. Depende muito do acordo que você tem com a empresa, né? Então, assim, você tá onde você se coloca. Acho que isso também é importante a gente levar para a vida.
seja num relacionamento, seja no trabalho, eu estou onde eu me coloco, né? Eu permito aquilo ali acontecer ou não. Então, assim, qual é o seu acordo com a empresa? A empresa está, vamos colocar assim, entre aspas, do seu lado? A empresa quer essa mudança? Eu vivi isso, né? A empresa queria a mudança que eu estava propondo, por isso que ela me esperou um ano e hoje eu tô lá, mas foi uma briga difícil, porque eu tive que trocar boa parte da equipe que não se adaptou, só que eu tinha, né, a direção apoiando ali a nova gestão, até porque eles queriam resultado e o resultado vinha quando a gente tinha mudança. Então, como que é esse acordo também, eu não sei. E o mais importante também com a sua equipe, tá? Colega aí, eu não sei. Não mergulha na piscina de meleca com eles, né? Então, assim, tem aquele povo que tá lá querendo te puxar seu tapete, querendo te prejudicar, esperando um momento que você vai cometer um errinho para poder chegar e fazer alguma coisa. Não entra nesse jogo. A pessoa jogou a bolinha pra você, não pega e joga de volta pra ela, não. Deixa a bolinha lá. Opa, isso não é pra mim. A pessoa tá fazendo, mas não é comigo, não. Não recebo, né? Não quero. Então, assim, como que você tá se comportando também? Porque a única coisa que você pode mudar nesse caso, né? Aceita, sofre, muda ou sai, é você. É a forma como você tá se colocando no jogo, né? A clareza das informações que vocês têm na mesa com a sua direção, né, com os seus colaboradores. Traga os aliados, aquelas pessoas que estão do seu lado, que acreditam no que você está fazendo, traga para perto de você, né? Assim, crie programas ali dentro da sua equipe para estimular as pessoas. Agora, você precisa estar bem. Se você não estiver bem, você não consegue fazer isso com os outros. Então, assim, eu acho que não conhecendo a realidade da pessoa e tendo me identificado, porque eu já passei por isso, é o melhor que eu posso te dizer nesse momento. Próxima pergunta também é dessa mesma pessoa e ela diz o seguinte: como agir quando você tem uma boa relação com seu chefe e os demais funcionários e você descobre que um colega fez algo e precisa ser repassado ao chefe? Porém, você sabe que essa atitude poderá comprometer alguém que você gosta muito e está arrependido. Qual a melhor maneira de abordar o assunto sem prejudicar ainda mais os envolvidos? Então, primeiro, gosta muito, assim, não podia estar aí nesse parágrafo, nessa pergunta, né? Assim, a gente tá vendo o sentimento ali explícito. E uma das coisas também que é um fato é que quando a emoção entra, a razão sai, né? Isso é neurológico, é sistema límbico e é assim que funciona. Então, gente, o que eu tenho a dizer pra você nesse momento? Não misture pessoal e profissional. Ah, Bethânia, mas não tinha jeito, porque quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu já era amigo dessa pessoa, eu já tinha um relacionamento com ela. Estabeleça limites. E aí eu estou falando para você como uma pessoa que já teve as duas experiências. Eu já tive pessoas no meu âmbito pessoal e profissional, e quando houve um desgaste profissional, eu perdi essa pessoa, não tenho mais relacionamento. Da mesma forma que eu tinha uma pessoa no profissional que passou a ser minha amiga, né? E que eu fui madrinha de casamento dela e que eu tenho um relacionamento fora, né? E que é meu braço direito hoje na empresa. Qual a diferença? O limite. Tanto eu entendo esse limite quanto essa pessoa entende esse limite. Então esse é o primeiro ponto que deveria ter sido a premissa, né? Entendi que não foi. Como que a gente pode ajudar nesse caso? Primeira coisa, gente, você tem que saber separar, né? Se ele não sabe, você precisa ajudar, mas assim, ele precisa entender que o seu papel ali é de gestor dentro da empresa, é de líder. E aí, o que você não pode ter emoção para gerenciar essa situação, senão você vai se envolver, que é o que está acontecendo, né? Você está tentando fazer o papel de salvador ou de salvadora, que não é o seu papel é só ser gestor, né? Liderar e conduzir essa situação. Então, gente, como que eu faço isso hoje, tá? Então, vou dar o exemplo dessa pessoa, Lorena, que é meu braço direito e que é minha amiga. Lorena, enfim, não cumpriu um prazo que era importantíssimo de lançamento de dados lá no sistema da Nestlé.
Então, eu alinho com a Lorena, vou chamar ela, vou conversar. Lorena, conta pra mim o que aconteceu. Por que você escolheu agir dessa forma? O que a gente pode fazer de forma diferente da próxima vez? De 0 a 10, quando você está preparada para fazer de forma diferente? Vamos criar um plano de ação. Então, eu alinhei aquilo tudo ali com a Lorena e criei um plano de ação. Depois, eu vou levar isso para minha diretora, né? Vou levar isso para o meu chefe aí, no seu caso. E aí, eu vou ser imparcial. Isso é importantíssimo. Porque, gente, se a emoção tá ali, né, a tendência é que eu tome partido e eu não posso fazer isso enquanto líder. Até porque outras pessoas estão me observando. Lembra que a gente falou lá atrás do exemplo? Então, eu preciso ter esse cuidado. E ali, naquela hora, se eu não tenho preparo para uma tomada de decisão, porque eu estou emocionalmente envolvido, eu posso falar para o meu diretor, ó, tá alinhado, aqui tá o plano de ação, mas eu entendo a gravidade da Lorena não ter lançado esses dados, e aí você decida agora de que forma que você quer proceder. Se a gente vai dar uma advertência, se a gente vai desligar, se a gente vai dar um balão, né? Não sei aí qual a realidade de vocês, mas se eu não tenho preparo, eu posso entregar isso para minha diretora. Eu estou abdicando do meu papel, que o meu papel é gerir, né, se eu sou gestora. Mas às vezes é melhor a gente sair um pouquinho de cena do que a gente cometer um erro se a gente não tem o preparo para aquilo ali, tá? Então, o que você pode fazer de concreto? Alinhar, plano de ação, levar. Se você estiver preparado, participe da tomada de decisão. Se você não estiver preparado, entregue isso tudo para o seu responsável para que a pessoa consiga fazer, ok? Betânia, e nesse mesmo caso, se a pessoa tiver uma relação horizontal, né, assim, são apenas colegas, não é uma relação de chefe, de líder e de funcionário, são colegas, ele percebe, ou então dentro de uma sala de aula, né, você percebe que aconteceu uma situação que seu amigo gerou um mal-estar e você precisa comunicar, mas não sabe como fazer isso, qual seria a postura nesse caso mais adequada? Eu acho sempre ético, vamos dizer assim, falar com a pessoa, então com o par. Então eu chegaria e falaria com você, Thalita, isso aqui não foi legal, eu acho que você poderia ter feito de forma diferente. Eu queria te falar que eu vou passar para nossa supervisora, nossa diretora, para Roberta, porque eu queria que você soubesse de mim, porque eu não concordei com a atitude que você teve, eu acho que você poderia ter agido de forma diferente, mas eu queria te falar isso. Até porque é o meu papel levar essa informação, então eu queria que você soubesse. Claro que a Thalita não vai olhar pra mim com essa cara, né, gente? Ela vai querer me matar, ela vai falar, você vai fazer isso comigo, você vai acabar com a minha carreira. E aí, cabe a você o seu posicionamento. E a nossa amizade, onde que fica? Lá fora, Thalita, aqui dentro a gente não pode misturar. Porque pensa, se fosse comigo, eu não gostaria que você agisse diferente, né? Porque você não tá me incentivando a ser melhor. Então, que amizade é essa? Amizade é quando eu quero que o outro cresça, eu tô fazendo isso pro seu crescimento. Então, assim, eu acho sempre ético falar com o meu colega primeiro antes de levar pra frente. Até porque eu não sei como que isso vai voltar. Então, se eu não falo com a Thalita, eu vou direto na Roberta, a Thalita fez isso, isso e isso. E a Roberta vem na Thalita com força total, ela vai falar, poxa, mas por que a Betânia falou pra Roberta? Por que ela não veio falar comigo primeiro, né? Eu não sou, dependendo da gravidade da coisa, gente, a favor de acobertar ou de falar. Aí a Thalita me pediu muito, a Thalita chorou, eu falei, ai, Thalita, então eu não vou falar nada não. E aí, nós duas depois estamos prejudicadas. Ou estamos assumindo uma responsabilidade de uma coisa grave. Então, assim, aí eu mesmo que eu tenha me arrependido, igual falou aqui. Sim, o fato de você se arrepender não quer dizer que aquela situação foi corrigida. Aprendam isso também, gente. A gente aprender de pequenininha é errando que se aprende. Mentira! É corrigindo que se aprende, né? Fala isso pro seu aluno, né? Ah, eu errei, professora, não sei o quê. Então tá, corrige. Porque aí, isso, gente, é sistema neural. O seu cérebro registra o jeito certo quando você corrige. Se você não faz do jeito certo, ele não aprende. Então, quando eu corrijo junto com você, então vamos lá, que eu vou ficar do seu lado, Thalita, o tempo todo. Eu vou lá, se você quer falar com a Roberta, eu vou junto com você, a gente conversa junto com ela. Mas eu não posso deixar isso passar. Né? Eu sei que você está arrependido, eu sei que você queria ter feito de outra forma, mas não tem jeito. Né? Agora já foi feito ao fato, ó. O fato tá aí, o fato já aconteceu. Né? Não é só uma opinião. Agora, gente, eu também posso ser a pessoa que vou deixar aquele problema chocando ali pra ele se resolver, ó. Thalita, então você resolve isso aí, que eu não quero nem saber, né?
Mas aí também eu preciso perguntar se isso é amizade, né? Porque não é. Exatamente. Amizade é você estar ali pra ajudar. Gente, separem. Não consigo separar, Betânia, porque o meu convívio é a pessoa que tá comigo todos os dias, né? Igual a Lorena, é a pessoa que treina comigo no CrossFit, é a pessoa que tá comigo na Nutri. Ok, Lorena, aqui, CrossFit, vamos falar de CrossFit. Aqui nós vamos falar de trabalho. Horário de almoço a gente vai falar da roupa daquela pessoa que a gente não gostou. Mas dentro da empresa não é lugar. Então estabeleça esse limite com o seu par. E às vezes, gente, a gente não vai ter essa clareza porque não é uma relação de subordinação. Mas eu tenho formas sutis de fazer isso, né? Às vezes a pessoa tá falando, eu tô... Então, quer dizer, eu tô falando pra pessoa, poxa, eu não tô interessada no que você tá me dizendo, né? Então, fofoca, quando alguém vem fazer fofoca, eu já logo falo, menina, mas você me dá uma licença, porque eu lembrei de um negócio que agora que eu tenho que fazer. Se eu tiver muita intimidade, eu falo, ai, lá você é fofoqueira, Thalita. Nossa, ninguém te perguntou, que saco. Toda vez que você vem falar comigo, você vem com fofoca. Ninguém quer saber disso, não. Que tem mais um caso de Covid na cidade, para com isso. Eu, hein, só penso em trem ruim. Se eu tenho liberdade, às vezes eu vou fazer isso. Se eu não tenho, não quero causar uma indisposição, eu vou falar, eu vi. Então, assim, pensa na forma como você está construindo essa relação com esse par também, né? Até para não ter mais problema. Sim, isso entra até um pouquinho nas próximas questões, que são duas diferentes, mas eu vou fazer junto porque acho que dá para você explicar melhor, que já entra na questão da comunicação não violenta, que a gente veio conversando muito nas nossas aulas, e é algo que eu espero que os alunos levem, né, para a vida. Então, a pergunta é a seguinte: primeiro, por que a comunicação não violenta não é trabalhada nas escolas? E por que as pessoas acham tanto que essa comunicação não violenta é o mesmo que ser passivo, passividade, né? Como desmistificar isso? Tá, então vamos lá. Primeiro que a comunicação não violenta, não combativa, ela não é trabalhada em lugar nenhum, né, meus amores? Vamos combinar. Infelizmente. Porque não é só no sistema educacional. Tem pessoas que nunca nem ouviram esse termo e que não sabem do que se trata, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Aceita, sofre, muda, sai, né? Então, assim, eu posso mudar o ambiente que eu tô ali, levando esse conceito, ajudando as pessoas a viverem essa não violência através da comunicação, né? Criando ali um espelhamento, porque, gente, quando as pessoas começam, a gente também não muda o outro, não, tá? Assim, não adianta eu querer pro outro, não adianta eu querer mudar o outro, ou querer alguma coisa pro outro. Isso é a primeira regra pra gente ajudar, a premissa pra gente ajudar as pessoas, é elas quererem ajuda, né? Então, aqui dentro, quando eu falo desse tipo de comunicação, como que eu posso mudar ou ajudar uma pessoa? Quando ela começa a ver a minha forma de me comunicar, ou o que eu levo sobre esse assunto ali. E aí ela começa a falar, nossa, Betânia fala de um jeito diferente. O que será que ela faz para não gerar esse combate, né? Para não gerar essa comunicação violenta? Ela faz aquilo. E aí, às vezes, ela vai começar a se interessar e você vai poder criar um circuito ali à sua volta, melhorando essa comunicação. Mas a gente não tem isso no mundo, gente. A gente tem isso no país, né? A gente tá aí no meio de uma pandemia, de uma doença, e a gente não consegue se comunicar. A gente não tem dados, a gente não tem fatos, a gente tem um monte de opinião, e aí tá todo mundo brigando. E aí isso gera uma crise. Porque a gente sai do processo do risco para exaustão. Infelizmente, quando a gente não se comunica, é isso que acontece. Porém, o que diferencia, né? Por que não é passividade? Porque as pessoas acham que é ser plasta, né? Bonzinho, né? Ou não falar, não responde, né? Eu gosto de falar que tá ali, tudo que eu falo ela aceita, né? Não é isso. Por quê, gente? Que muitas pessoas preferem ficar na passividade e usar isso como comunicação não violenta, porque é confortável, né? Muito mais fácil. Eu ter que... Você evita conflitos, né? Isso, eu ter que fazer uma não comunicação com você do que eu ter que pensar, não, como que eu vou me comunicar para eu não ser violento, para eu não combater ali com a Thalita, porque não é esse o meu propósito. Gasta energia de pensar, gasta energia de sair do automático, daquilo que eu sei toda hora, né? Que eu faço automaticamente, gasta energia.
E aí, nessa hora, é que a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem, né? Às vezes, tá, mas assim, pode falar, eu tô pedindo a sua opinião, tá? Assim, eu não vou me ofender com o que você tá falando, não. Porque às vezes ela também tá quieta porque ela fala, eu não vou falar nada, não. Gente, quantas vezes eu já participei de reunião que eu ficava... Ninguém fala nada. Não vou falar, não. Não vou falar, ninguém vai ouvir, não adianta. Até Não que vai chegou mudar. um momento que eu falei, não posso, eu tenho que sair. Não é o meu lugar, porque o meu lugar é falar e contribuir, ajudar. E esse é o meu propósito e eu quero, né, ser um ser humano melhor a cada dia. Se eu não tô sendo, não tá valendo a pena. Então, eu acho que vai muito disso, da gente ser reflexo na nossa comunicação, com clareza, com assertividade, e da gente desmistificar, desconstruir isso mesmo, né? São conceitos diferentes e a gente precisa explicar esses conceitos. Sétima pergunta. Qual a diferença, achei essa muito interessante, entre ser um profissional protagonista e um profissional polivalente nas relações interpessoais? Então, é uma opinião. Não é um fato, senão eu precisaria pegar o Aurélio aqui pra gente ler os dois termos, tá? Mas na minha concepção, na minha vivência, na minha prática, o protagonista é a pessoa que vai liderar a situação. Então, ele é a pessoa que vai pegar, agarrar no chifre do boi, que eu brinco com a minha equipe, né? E vai até o final. Então, começo, meio e fim do problema, plano de ação, executei, medi o resultado, vi como é que foi. Esse é o protagonista, é a pessoa que fala, bate aqui no peito que eu gosto de resolver problema. O que você faz na sua vida? Resolve problema, bota aí no meu crachá. Sou uma resolvedora de problemas. Né? Então, esse é o protagonista. O profissional polivalente, gente, às vezes até por não estar numa posição de liderança, ele vai muitas vezes mediar. Então, ele às vezes não quer a tomada de decisão e às vezes não tem, né? Então, é aquele supervisor que você tem, coleguinha aí do outro lado, que você quer morrer, porque a pessoa não resolve. A pessoa fica ali só naquela dança, né? E aí ela quer agradar um, ela quer agradar outra, ela não quer desagradar outra. E aí, que saco, velho! Essa pessoa não vai resolver. Então, às vezes eu tenho esse polivalente que tá ali fazendo o meio de campo com todo mundo. E eu posso ter também o polivalente que não tem autonomia, que foi até um dos meus acordos que eu fiz, né, quando eu mudei de emprego. Falei, tá, mas quais as autonomias que eu tenho? Eu posso demitir uma pessoa, eu posso contratar? Eu posso mudar salário? O que eu posso fazer? Então, ali, dependendo do que foi acordado, a pessoa vai ter uma autonomia para uma tomada de decisão. Mas, de forma geral, o polivalente fica ali, né? Mediando, tentando ajudar, que já é bom, pelo menos tá atrapalhando, né? Faz de tudo um pouquinho. Mas que não consegue, talvez, de fato, resolver. Então, pra mim, essa é a principal diferença. E, para finalizar, a última questão que a gente tem aqui, quais os principais fatores que resultam na falta de interação entre as pessoas, gerando conflito entre elas? Então, a gente poderia ter uma aula só dessa pergunta, né? Porque são muitos os fatores. Eu escolhi 4 aqui para listar, que eu acho que são os principais, tá, gente? Primeira coisa que às vezes faz a gente não querer resolver um conflito, e aí pode ser pessoal, pode ser profissional, enfim, é o despreparo. Às vezes eu não tenho preparo emocional, ferramenta, técnico para resolver aquilo ali. Aquilo ali tá acima de uma capacidade que eu não acessei, né? Então, é o que eu falo assim, quando eu quero ensinar alguma coisa para alguém, eu já tenho que ter feito. Então, é a mesma coisa de subir os degrauzinhos de uma escada. Eu não consigo puxar alguém lá para cima se eu não fui. Então, às vezes aquela pessoa não tem aquele preparo e isso já dificulta. Tá? Uma outra situação é, eu só tenho interesse em fortalecer o que eu penso. Isso é do ser humano. Então, se a Thalita fala uma coisa que eu discordo, é como se eu ligasse aqui um negócio e falar, tô nem aí, o cara tá falando. E aí, aquilo que não fortalece a minha crença, muitas vezes eu deixo pra lá. E aí, me dá trabalho, eu gasto energia, eu tenho que sair do automático, pra quê? Pra desconstruir alguma coisa que ela está falando pra resolver aquele conflito. E aí, gente, é significado que eu tenho que mudar, eu tenho que mexer em memória, eu tenho que quebrar paradigma. É muita coisa interna que a gente tem que mexer. É uma jornada, gente, olha,
incansável e interminável, mas que vale super a pena. Então, aos pouquinhos você vai caminhando e vai percebendo os benefícios, seja pela leveza, seja pelo seu autoconhecimento, seja porque você consegue contribuir para a vida das pessoas, né? E é muito bom receber esse tipo de feedback, mas nem sempre eu tô afim. Então, eu prefiro continuar pensando que essa caneta é prata e ela é dourada com rosé, mas na minha cabeça ela é prata e pronto. E foda-se, não pode falar foda-se, mas enfim, é isso, tipo, às vezes na hora eu não tenho um interesse porque não é aquilo que eu penso, eu discordo daquela opinião. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, para eu não querer resolver um conflito. Falta de maturidade emocional. Vocês já viram criança pegando pirraça? Às vezes eu quero ficar ali com a minha razão, né? Então, sem sentir frio, coberta com o manto da razão, né? Assim, certíssima. Eu não tenho maturidade emocional para ter uma conversa, para ter ali uma relação com aquela pessoa. Quantas vezes a gente foge de conversa, gente? Conversa importante que a gente precisa ter porque a gente não tem aquela maturidade emocional ainda. Então, esse é um ponto que é extremamente importante. E quarto e último, às vezes eu tenho vontade, às vezes eu não tô na piscina de meleca, às vezes eu sou protagonista, eu sei do meu propósito, mas eu ainda não sei como resolver aquilo ali. Eu não tenho ferramentas, eu não tenho informação, eu não fiz um curso, né? Eu não me especializei, ninguém me falou, eu não vi ninguém fazer. E isso, gente, às vezes para a gente, porque você fala assim, caraca, como é que resolve isso agora? Eu não sei, o que eu faço? Vou pra cá ou vou pra cá? Ok, tá? Assim, aí o que a gente faz? Aceita, sofre, muda, sai, né? Eu vou mudar, eu vou buscar uma solução. Thalita, você já passou por esse tipo de situação na sua escola? O que você fez lá? Me conta. Né? Deixa eu conversar com uma psicóloga amiga minha e aí às vezes eu vou criar uma solução, porque eu sou protagonista. Mas nesse caso aí, né, eu não quero resolver o conflito, eu vou deixar ele ali, vai que ele, né, choca, se resolve, eu não preciso fazer nada. E aí, gente, tem gente aqui nesse ponto que também quer ficar, né, feliz na zona de conforto e com a bengalinha lá pra reclamar. Que é aquela pessoa que joga o conflito ali, marca e larga ele, fala, não tô nem vendo o que tá acontecendo, e usa aquilo ali como desculpa pra continuar reclamando, continuar falando, continuar... E seguir como vítima. Por quê? Reclamei, gente, vitimizei. Então, reclamar é o quê? Clamar 2 vezes. Vocês são professores aí, né? Vocês entendem mais de português do que eu. Então, pelo menos eu acredito, né? Então, quando eu clamo 2 vezes, eu tô reclamando. Então, não resolve nada, tá, gente? Assim, só pra deixar claro. Reclamar não tá relacionado a agir, pelo contrário. E às vezes eu fico ali na piscina de meleca, na zona de conforto, com as minhas crenças, não quero mudar. E aí depois eu reclamo, ai, mas a vida tá tão difícil, eu não tenho tempo pra nada, eu não ganho dinheiro, eu não consigo sair de onde eu tô, meu casamento é frustrado, a minha vida é horrível. Ok, aí eu brinco às vezes com o meu funcionário, né, quando alguém chega reclamando. Mas tem alguma corrente, assim, você tá acorrentado aqui no pé da mesa, você tá aqui porque você quer, ou enfim... Pode ir embora, né? Obviamente que a gente não vai falar assim, mas existem formas de falar isso, gente. Todo mundo tem escolha. E aí, eu já que essa última é a última pergunta, eu vou contar uma coisa pra vocês, que até minha diretora brinca, que se ela tivesse descoberto isso antes, a vida dela seria outra. A gente tem escolha pra tudo nessa vida. A gente só não tem escolha para escolher. A gente é obrigado a escolher. Aí a gente não tem escolha, não. Agora, gente, até quando eu não escolho, eu tô fazendo uma escolha. E aí, nessa hora, eu não posso reclamar, porque senão eu sou vítima. Se eu escolhi não escolher, eu não posso reclamar. Né? Então, é um pouco disso tudo que eu acho que você foi muito feliz na organização das perguntas também, porque arremata tudo que a gente falou aqui, né? E até... No princípio da aula, quando eu escolhi essa trajetória, gente, eu não sabia que eu ia ser essa pessoa, não. Assim, que eu ia ficar mediando conflito, que eu ia trabalhar com tantas emoções das pessoas, que nas relações interpessoais eu ia aprender, ia ajudar, ia chorar, ia me desesperar tanto. Eu não imaginava. Mas, como eu usei muita palavra desafio no começo, eu topei esse desafio, eu falei, eu quero.
E olha, vocês me perguntem se eu tenho isso aqui de arrependimento um dia. Não. De ter escolhido essa jornada, né? De ajudar as pessoas através da nutrição, porque a minha empresa leva nutrição, né? Só que de uma outra forma, não como eu aprendi na faculdade calculando dieta, apesar de já ter feito muito isso na vida. Mas eu hoje sou muito feliz por ter escolhido essa jornada, tanto de autoconhecimento quanto de desenvolvimento de pessoas, para que elas deem o seu melhor, conheçam as suas potencialidades, entendam o seu funcionamento e, finalmente, possam ser mais felizes, mais leves, bem-sucedidas, né, com bons resultados e sem a ilusão de que a gente é feliz todo dia, tá, gente? Isso não existe, não. Tem momentos e momentos. E a gente precisa aceitar isso também. Então, enfim, era o que eu tinha para trazer. Eu espero ter agregado. Muito, nossa. Gostaria de agradecer, né? Agradecer primeiramente os alunos aí que participaram, que deixaram as perguntas, que assistiram, estão assistindo todas as aulas. Espero que vocês que chegaram até aqui tenham tirado o que há de melhor, né? Agradeço imensamente a Betânia, que, né, nem preciso falar. Minha irmã, parece, gente. Não, né? Vocês nem perceberam aí no decorrer da palestra que ela era minha irmã, né? Talvez uma prima longe, né? Não, E eu igual, sou suspeita, né, pra falar, porque eu vivi isso de perto. Eu vi essa menina de 23 anos passando por tantos embates, tantos conflitos com ela mesma, as pessoas julgando isso, né? Muitas dificuldades a gente via lá. E ela chegava em casa chorando e falava, mas eu vi também essa menina correr atrás, essa menina buscar, essa menina crescer e ter chegado onde ela chegou. Então, assim, não foi à toa que eu trouxe ela. De qualquer forma, se a gente estivesse na aula presencial, ela seria minha escolha. A gente já tinha até combinado datas para ela estar indo em Ponte Nova pra gente fazer essa palestra, porque eu queria muito que fosse ela, porque eu sabia que ela tinha muito a contribuir com a aula. Quando eu fui planejar o início da minha disciplina, eu tive um encontro com ela, porque eu sei de todo o esforço que ela faz, de toda a pesquisa, de todo o estudo, de toda a determinação dela. Então, assim, agradecer imensamente. Ai, gente, eu tô emotiva. Meu Deus, é que ela tá com a minha sobrinha na barriga, tem gente. Uma bebê aqui, ó, de 7 meses. Então, finalizando mesmo, agradecer muito de coração. Foi muito rico. E espero que vocês tenham gostado da aula, da palestra e que a gente possa continuar nessa trajetória aí, tá bom? Obrigada. A recíproca é completamente verdadeira, porque eu também acompanhei a trajetória do Thalita, né? E tudo que ela viveu, desde quando ela foi para o UFV e o mestrado, enfim. Tudo isso traz crescimento, gente, se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente é só mais um na multidão ali, né? Eu poderia ter sido, mas eu escolhi fazer diferente, fiz essa escolha. Então, eu espero que vocês também escolham. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que, se surgir mais alguma coisa, eu estou à disposição. A gente pode conversar, pode gravar, pode mandar áudio, né? Falar dessa vivência. E precisando de qualquer coisa, gente, seja profissional, seja pessoal, vai ser um prazer ajudar. E a gente vai seguir aqui na nossa quarentena. Sim. Paparicando a Clara. E eu espero que vocês continuem estudando, né? Se desenvolvendo, assim como a gente aqui, para ser pessoas melhores para minha filha que vai chegar no mundo. E sempre se lembrando que nada é externo. E uma outra frase que a gente gosta muito, que nunca é tarde para ser protagonista, né? Exatamente. Então, vocês podem, né, sair dessa zona de conforto, desse lugar que vocês se sentem incomodados e ser protagonista da vida de vocês. Eu sei que essa aula, gente, dá uma chacoalhada, né? Sim. Precisa, né, ficar achando absorver tudo de uma vez, e né? que às vezes a gente escuta coisas que vão despertar gatilhos, Sim. né? Que vão incomodar. E é super normal, tá? A primeira vez que eu escutei essa frase, nada é externo, eu falei assim, esse cara tá doido? Como que nada é externo, gente? Tudo é externo. E aí, quando eu fui entender o conceito, virou uma chave na minha mente, e aí nunca mais eu achei que nada é externo, né? Assim, que tudo é externo. Pelo contrário, eu entendi que nada é externo. Então, assim, eu espero que, independente desse desconforto, dessa chacoalhada, que tenha sido produtivo, que vocês levem também para a comunidade, para onde vocês estiverem, né? E se precisar,
a professora de vocês sabe onde me encontrar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Beijo. Tchau.